Amém, igreja? Vai dizer assim: e apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. E ali edificou Abraão ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e aí ao oriente. E ali edificou ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Vai mais para frente agora, Gênesis, no seu capítulo 22. Versículo 9. Todos acharam, igreja? E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me a. E então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, porque eu sei que agora temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, ao único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E após Abraão por o nome daquele lugar o Senhor provê. Daí dizer-se até o dia de hoje: o monte do Senhor proverá. E então do céu bradou pela segunda vez o anjo a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que me deras, te abençoarei certamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E juntos foram para Bérseba, onde fixou residência. Curva sua cabeça, vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando. Que o Senhor continue, Senhor, meu Deus, ó Pai, nos ajudando, porque até aqui o Senhor tem nos dado força e vigor para continuar. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela graça. Obrigado pelo favor imerecido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, ó Pai, por nós até aqui. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Segura aí. Aleluia. Quem está feliz com Jesus ainda, glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. Está falhando. Fala forte. Aleluia. Ei. Está falhando. É onde? Dá para ouvir aí? Agora também. Isso aqui também. Essa palavra ela é muito conhecida e muito pregada em todas as igrejas, mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Nós lemos em Gênesis no capítulo 12 a chamada de um homem conhecido como Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão foi um grande homem de Deus, foi um homem que enfrentou muitas batalhas e muitas dificuldades em sua vida. E a Bíblia vai dizer que Abraão foi um homem que ele alcançou os objetivos que todo homem hoje, em nosso tempo, quer alcançar. O favor de Deus em nossa vida. Abraão foi um homem que obteve de Deus as respostas sobre todas as coisas que ele queria
e que Ele desejava em sua vida. E na minha e na sua vida não é diferente. Deus está aqui esta noite para dar resposta para a sua vida. Você não saiu da sua casa em vão. Ninguém vai até o altar de Deus em vão. Nós lemos em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, que Abraão tinha um segredo. Fala, segredo. Levantar um altar para Deus. Todo homem que ele vai ter uma resposta de Deus, toda pessoa que ela vai querer algo da parte de Deus, ela vai ter que levantar um altar. Senta aqui, ladinho, pastor. Senta aqui. Eu tô para brincar? Fica aqui, senta aqui. Relaxa aí. Você vai brincar, mano. Você tá nervoso? Tá chorando? Você quer o quê? Olha, você vai ouvir a palavra. Todo mundo, tá bom? Fica aí. Ouvir a palavra, bem? Bem, igreja? Amém. Esse é o Miguel. Miguel é uma benção, Miguel. Amém? Amém. Irmãos, em Gênesis aqui nós vamos ver que há um segredo. Qual é o segredo? O altar. O altar. Homem sem altar não tem resposta de Deus. E nós, muitas das vezes, nós vamos ver no decorrer da Bíblia, nós vamos ver os homens de Deus, em todos os momentos da vida deles, levantarem altar. E o altar, ele é uma coisa muito, muito bonita. Por quê? Porque quando o homem levanta o altar, ele está querendo uma aproximação com o céu. O homem que não levanta o altar, ele não quer uma aproximação com o céu. Porque você, para ter as respostas da sua vida sobre muitas coisas, você precisa falar com o seu Criador. E Deus, ele espera que a gente entre para o nosso quarto, que a gente ore, que a gente fale, que a gente converse com Ele. E quando a gente começa a conversar com Deus, o lugar onde a gente está, a presença do Senhor começa a modificar o lugar. Porque a Bíblia diz que onde Deus está, todas as coisas são modificadas, todas as coisas são transformadas. Aonde Deus está, algo acontece. Nós vamos ver que Abraão é um homem simples, é um homem comum, é um homem do povo. A Bíblia vai dizer que quando, em Gênesis, no seu capítulo 6, da corrupção da terra, a Bíblia diz que Noé salva por intermédio da arca, e através de um plano divino do Senhor, ele salva algumas pessoas, 8 pessoas ao todo. Mas a Bíblia vai dizer que, passado o dilúvio, passadas as coisas, o homem ele teria que multiplicar, ele teria que sair da arca, Noé teria que sair com seus filhos. E a Bíblia diz que ele sai lá com Cã, Sem, Jafé, e ele sai da arca, e a terra era um lugar onde o homem, Deus deu para o homem multiplicar, para o homem crescer, para o homem adquirir a sua posse, para o homem constituir a sua família. Esse era o segredo de Deus, para que muitos homens crescessem. E a Bíblia diz que eles saíram da arca, e da arca cada um foi para um lugar. Quando nós lemos aqui em Gênesis, no seu capítulo 10, nós vamos ver que as ilhas foram divididas, e alguns foram cada um para o seu lugar e constituíram a sua família. Mas nós vamos ver que por intermédio de um homem conhecido como Nimrod, um homem que no seu tempo foi conhecido como um rei caçador, um homem forte, ele foi o único homem na Bíblia que Deus deu um título para ele, dizendo que ele era um homem poderoso, um caçador. Ele foi um valente naquela época, mas também foi um rebelde contra as coisas de Deus. E ele se levantou e ele faz uma reunião. Nessa reunião, ele manda reunir todos aqueles que saíram da arca. E nós vamos ver que essa reunião, até nós conhecemos, ele tem o intuito, que era de levantar a torre de Babel. E Deus, ele desce ali, vê aquele povo com aquele intuito de se reunir, mas não para o nome dele ser glorificado. A Bíblia diz que Deus desce, confunde as línguas, e a Bíblia diz que Deus dispersa todo mundo, porque foi confundido. Porque tudo aquilo que não for para agradar ao Senhor, que não for para louvar ao Senhor, pode até crescer no começo, mas depois vai se dispersar. Porque tudo aquilo que cresce sem Deus não tem durabilidade. Tudo aquilo que tenta crescer sem Deus não vai para frente, vai começar, daqui a pouco para. Porque nós temos que crescer alicerçado naquele que pode nos ajudar todos os dias. Deus não quer ajudar você hoje porque você tem 20 anos. Deus quer ajudar você até os 90 anos. Deus não quer fazer parte da tua vida só agora, na sua mocidade. Deus quer fazer parte da sua vida porque Ele é a tua vida. E nós vamos ver que então o homem ele tem esse jeito, né, Ricardo? O homem ele quer adquirir posse, o homem quer ter casa, o homem quer ter dinheiro, o homem quer ter fama. E Abraão ele não era um homem que também não tinha esses desejos.
vontade de ser grande aí? Dá glória a Deus. Todo mundo tem vontade de ter seu carro, sua casa, sua empresa, ter alguma coisa na vida. Mas ter alguma coisa na vida nem sempre é sinônimo de que você está com Deus. Nem todo mundo que tem um crescimento grande pode, às vezes, analisar. Nós vamos ver pessoas que tiveram grandes fortunas, mas viveram sua vida sem Deus e se sentiram vazias. E nós vamos ver que Abraão, ele é chamado num tempo muito difícil, num tempo em que fazer a escolha certa era para pessoas diferentes. Porque às vezes nós queremos fazer a escolha da nossa vida, mas temos que ser diferente. Fazer a escolha como qualquer outro faz é muito fácil. Você tem que ser diferente. Abraão era diferente. Abraão vivia na Mesopotâmia. A sua família veio de família idólatra. A sua família acreditava em outros deuses. Na Mesopotâmia era o berço da civilização. Existiam ali muitos e milhares de deuses. Mas Abraão, ele não quis abraçar a ideia do politeísmo. Abraão, ele escolheu ser monoteísta. Ele escolheu crer em apenas uma divindade. Ele apenas creu e Deus mudou a vida de Abraão. Só que a chamada de Abraão é a chamada que é igual a minha e a sua vida. Não é diferente do nosso tempo. Nós temos muitas coisas no nosso tempo. Nós temos aí a tecnologia. Nós temos muitas coisas para aguçar os nossos olhos. E nós passamos a nossa juventude, a nossa vida se debruçando sobre essas coisas. E no final da vida, perdemos a nossa salvação. E muitas das vezes não recebemos aquilo que de fato era para nós recebermos. E Abraão era também um homem que vivia dessa mesma forma, que tinha essa mesma coisa. A Bíblia vai dizer aqui que Abraão, ele vai sair da terra por uma chamada de Deus. Porque Deus, ele não vai chamar ninguém com irresponsabilidade. Deus vai chamar e ele vai ser responsável pela chamada na tua vida. Às vezes nós falamos assim, né? Eu falo isso muitas vezes, ai Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que eu estou passando por tudo isso? Aí Deus, ele olha para mim e fala assim, ó, a terra é tua, o ar é teu, tudo que tem na terra foi você que construiu? Não. Então eu sei por que eu te chamei. O problema é que a gente quer que Deus responda os nossos porquê. Por que isso? Por que aquilo? Deus fala, Deus quer apenas que você siga, porque lá na frente ele vai te mostrar por que ele te chamou. Agora Abraão, vamos ver a primeira chamada dele, para nós entrarmos no que Deus colocou no meu coração. Quando Deus chama Abraão aqui, provavelmente quando ele vai sair da Mesopotâmia, e ele vai aqui que ele é dos descendentes de Sem, Abraão, ele está numa idade mais ou menos de 60 anos, quando a sua família está perambulando, vivendo em tendas. Nós vamos ver no texto que nós lemos, você vai ver que o homem vivia em tendas, pequenas casinhas feitas com pano e madeira, umas tendinhas. Talvez hoje você tem seu palácio e reclama, tem a sua casinha, vive feliz e vive reclamando, ou então vive reclamando porque querendo algo, surpreendente. Abraão morava numa tenda, mas Abraão era um homem que acreditava em Deus. Você pode morar num palácio e não sentir Deus na sua vida, como você pode morar, como vejo muitos moradores de rua, que deitado em uma calçada, nós vemos eles agradecendo pelas coisas que Deus dá, e eles sendo muito mais grato a Deus do que muitos que moram numa mansão. Então gratidão era uma coisa que Abraão tinha. Abraão era grato ao Senhor pela tenda, pelo pãozinho, pela vida que ele tinha no dia a dia. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, quando ele chama o homem, ele muda a rota da vida do homem. Glória. Deus não vai te chamar para você ficar na mesmice, no marasmo. Deus vai chamar você para te sacudir, para te mudar, para te transformar, para te levar de um lugar para o outro, para te dar a entender que Deus está em toda parte, em todo lugar. A Bíblia vai dizer aqui que Abraão, então, ele sai mais ou menos aqui com a sua família, com Terá, com a sua família, com 60 anos de idade. Mas Abraão vai adquirindo com o tempo a idade. Sim ou não? Sim. Se tem coisas que a gente vai sentindo com o tempo, é a idade. Um monte de novinho hoje aí, novinha, que hoje não quer servir ao Senhor. Mas vai chegar um tempo que você vai, de fato, querer estar na presença de Deus. Porque o seu vigor vai passar. A Bíblia fala em Provérbios que a beleza passa. A beleza, a força, ela vai passando com o tempo. Hoje você tem o nariz empinado, quer ir para qualquer lugar, você vai, Deus fala para ir para a direita, você vai para a esquerda. Mas vai chegar um dia que a sua carne, o seu vigor vai acabar. E você vai ver que você vai dependente totalmente do Senhor nosso Deus.
Olha uma coisa interessante, eu anotei todos os nomes, não vai dar tempo para nós falarmos isso, mas a Bíblia vai dizer que Deus, quando Ele chama Abraão, vai acontecer algumas modificações. A primeira modificação vem da sua família. Fala, da sua família. Porque quando Deus te chamar, a tua família vai sentir. Porque o homem que Deus chama, a mulher que Deus chama, o primeiro impacto que é sentido é dentro da sua própria casa. Meu irmão, ó, você está bebendo, fumando, roubando, fazendo tudo que não presta. Ninguém está nem aí. Você chega tarde, é uma alegria muitas das vezes. Ninguém te critica, ninguém faz nada. Mas quando você começa a andar com Deus, a primeira escorregada, qual é o teu nome? Você vai ver que você vai receber as críticas. Vai começar primeiro dentro da sua própria casa. Aí, ó, todo mundo falando dele, da sua própria casa. Por isso que Deus falou para Abraão uma coisa, ó. Desapega da sua parentela, porque o que eu te chamei é com você e não é com os seus às vezes. Ah, irmão, é para você abandonar sua família? Não, mas para você ser inteligente. Às vezes você quer vir para a chamada de Deus querendo que o outro faça o que você tem para fazer. Quando Deus te chamar, Deus chamou você, Deus, se Ele chegar em você e falar assim, ó, vai lá, chama o seu marido e vem você. Aí Ele chamou você e seu marido. Mas se Ele falar, é você que eu chamei, é totalmente diferente, sim ou não? Quem Deus chamou aqui? Foi Sara ou Abraão primeiro? Foi Abraão. E aqui ele tem o nome de Abrão. Fala Abrão. Abrão quer dizer o exaltado. Será que tem no nosso meio pessoas que se exaltam? Ou se acha exaltado? Ou é exaltado? Entenda, uma das coisas que Deus vai mostrar para você é que a sua identidade, a sua rota, a sua vida, ela vai ter que mudar com Deus. Você vai ter que entender que muitas coisas que você faz hoje, você não vai fazer lá na frente. Mesmo você querendo ou não, porque Deus dá. Deus vai preparando situação para você ir mudando. Vamos lá. A Bíblia vai dizer aqui que, quando eles estão em Ur dos Caldeus aqui, a Bíblia fala que alguém morreu. A Bíblia vai dizer aqui, tomou terá Abraão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, que era Dora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, e todo morreu em Arã. Alguém morreu aqui na caminhada? Morreu ou não morreu? Então entenda, algumas pessoas, elas vão ter que continuar, mesmo sabendo que ela perdeu alguém. Isso faz parte da vida, faz parte da chamada. Alguém vai ter que morrer. Às vezes nós olhamos só para a morte física. A pessoa morreu de um acidente. Então às vezes você vai ter que esquecer certas pessoas. Você vai ter que deixar para trás. Por quê? Porque para onde você vai, você não vai poder ficar carregando de fundo nas suas costas. Porque só o seu peso é uma coisa, mas carregar o peso dos outros é outra. E às vezes nós queremos ir com Deus, mas você quer levar todo mundo, né? Eu quero levar a mãe, o pai, o tio. Você quer levar todo mundo. E não é assim. A Bíblia diz em Lucas, no seu capítulo 17, no versículo 34, que 2 estarão numa cama. Naquele dia, quando Jesus vir, um será deixado e o outro será levado. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque mesmo uma intimidade entre casais, mesmo o amor hoje da tua vida, se você, na hora que a trombeta tocar, na hora que dizer Maranata, olha, vem Senhor Jesus, você vai entender uma coisa, que você vai ficar, ou então você vai ir, e muitas das vezes vão ficar, ou então vão ir para o lugar onde Deus está chamando. Então andar com Deus é uma escolha. E você tem que entender uma coisa, você tem que ter responsabilidade. Por quê? Olha o que a gente faz às vezes. Eu vou, mas só se fulano for comigo. Quem já falou isso aí da glória a Deus? Eu vou, mas fulano tem que ir. Se não for, eu vou fazer o que lá sem ele? Peraí, mas eu estou vendo Deus chamar Abraão aqui. Eu não estou vendo Deus fala para Sara agora. Não, Deus está falando para Abraão. Então para você que tem chamada, entenda. Deus chamou você, a responsabilidade é tua. Porque o que eu vou mostrar para você, Thaís, eu não posso mostrar para outro. Abraão vai ter um diálogo com Deus. Porque se ele não crê em 10 mil divindades, ele vai crer em uma. Então Deus vai chamar ele para o diálogo. Vamos chamar Abraão para o diálogo. Você vai ver uma coisa aqui, ó, no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Algumas da parentela logo na frente, né? Mas aqui está da tua
terra e da tua parente, porque o que o teu parente deu, que você vive neles, das coisas que é do teu parente, não é tua. Tem gente querendo andar com Deus, mas vivendo com coisas dos outros. Você vai ter que deixar o que é dos outros para você adquirir o que é. A igreja inteligente é outra coisa. Você vai ter que deixar o que é dos outros para aprender a adquirir o que é. Porque Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, ninguém vai jogar na sua cara. Porque Abraão, ele tinha uma coisa muito importante. Para que ninguém dissesse assim, e eu enriqueci Abraão. Abraão não dependia dos homens, ele dependia de... Tem muita gente que vai te ajudar hoje, mas vai jogar na cara amanhã. Tem muita gente que vai fazer você subir hoje, vai colocar um degrau para você subir, mas quando você estiver lá vai falar assim, só tá aí porque eu coloquei você aí. Aí sabe o que Deus nos ensina? É melhor deixar certas pessoas para trás. Por quê? Porque o maior degrau que você vai subir é na presença do Senhor. Porque tudo que Deus te dá, Ele não te joga na cara. Ele te recorda, mas Ele não joga na cara. Deus traz recordação. Eu falei disso da outra vez aqui, Recorda aí, tudo que você tem, que Ele te deu. Então Ele fala: sai da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que eu vou te dar ou mostrarei? Mostrarei, Deus vai te mostrar. Mas qual que é a tarefa de Abraão? É estar disposto para ir até onde Deus mostrou onde ele ia. A ida até o céu é longa? É longa, sim ou não? É por isso que nós temos que explicar para o jovem direito. Não adianta nós queremos fazer as coisas erradas. Vem para a igreja, você vai receber hoje a casa, o carro. Não, a caminhada até o céu vai ser longa. Você acha que é fácil, meu irmão? Você tirar um povo do Egito e levar até Canaã. Aí, você acha que Moisés ficou 40 anos no deserto com um povo que reclamava de água, reclamava de comida? E aí, o céu não chega até hoje. Nós estamos ouvindo o crente falar assim: calma que Jesus não vai voltar não. Por quê? Porque alguns esquecem que da mesma forma que lá atrás, com o dilúvio, parecia uma loucura a pregação de Noé. Entenda, Jesus virá e Ele virá para salvar, para levar a tua igreja. Então é necessário, nós corremos, é necessário você sair, pessoas saírem perto de você. Por quê? Porque tem gente que não gosta de ouvir isso daqui, versículo 2: e farei de ti uma grande nação. Aí, tem gente que não pode estar do teu lado para ouvir isso. Por que vai fazer do Ricardinho uma coisa grande se eu estou há muito tempo? Não é assim? Se a promessa é para o outro, você tem que aplaudir. Mas quando é para você, não merece aplauso? Será que não deve concordar com isso? Então tem gente que eu tenho que falar: Abraão, você não entendeu o que eu estou te falando. Tira a sua parentela daí, sai um pouco, porque a promessa que eu vou fazer para você, se outro ouvir, vai quebrar os planos que eu tenho na tua vida. Você sabe por que muito plano não dá certo? Por quê? Porque você colocou outro no teu plano. Era para você ter ido, era para ter colocado: eu vou, mas eu vou chamar o fulano para fazer para mim agora, para ver se vai dar certo. Não, acredite no que Deus falou e siga em frente, porque Ele vai te honrar. Só que para nós corrermos, que eu tenho um problema com o horário, olha lá, vai dizer o seguinte aqui, e te farei uma grande nação, e outra, te abençoar. Eita, quem gosta de ser abençoado aqui da glória a Deus? Aí, quem não gosta de bênção? Mas é todo mundo que gosta de ouvir que você vai ser abençoado? Não. Se você passar a vida inteira sendo escravo das pessoas, elas vão gostar, porque elas vão subjugar você. Mas quando você é liberto da escravidão e anda livre, nem todo mundo vai gostar da sua liberdade. Tem gente que não gosta de ver outro liberto da droga, da bebida. Por quê? Não compra mais comigo. Porque tem gente que você vai desagradar alguém, sim ou não? Sim. Alguém vai ter que ficar triste. Jesus agradou todo mundo? Não, então não pense que você é cristão, você vai agradar todo mundo. Vai ter gente que vai andar com cara feia. Cara, eu passei ali. A mulher olhou pra mim com cara feia. A vizinha sempre falava comigo quando eu estava chapada, ou quando eu estava drogado, ou quando eu estava no erro. Mas eu passei ali dando glória a Deus, ela ficou estranha. Por quê? Porque quando você começar a andar na bênção do Senhor, as pessoas vão estranhar. E elas vão querer matar o que Deus tem para você. E é por isso que você tem que aprender uma coisa. A sua intimidade com Deus e aquilo que Ele promete, se Ele prometeu para você, fecha a tua boca, não conta para ninguém, não.
O erro de José foi contar o sonho para os irmãos. Não precisava ir longe. Você conta o sonho para o irmão quer te matar. Então toma cuidado. Porque às vezes os próprios da casa querem matar você. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei. E depois te engrandecer. Olha aí, essa promessa é boa. Sim ou não? Sim. A melhor coisa do mundo é quando Deus usa um vaso, Vinícius. Aí chega aqui e diz, ó, eu vou te honrar. Você vai pegar um avião, vai para os Estados Unidos, você vai pregar lá fora. Aí tem gente aqui torcendo, ó, vai com Deus, né? Que Deus te use. Mas tem uns que estão orando ao contrário. Breca eles. Ainda é menino. Não, deixa ele não, Senhor. O Senhor prometeu para mim primeiro. Eu estou mais tempo. Se tempo de casa salvasse alguém, meu irmão. Olha outra coisa. E o nome, ó, engrandecerei o seu nome. Engrandecerei o seu nome. Ó, deixa eu falar uma coisa para quem quer ser conhecido. Se você anda de joelho dobrado, pode ter certeza de uma coisa. Você não vai se preocupar com o seu nome, porque o próprio Deus fala de você. Sabe por que a nossa nação corre atrás do nome? Por quê? Porque não anda de joelho dobrado. Porque quem anda de joelho dobrado não se preocupa com o nome. Por quê? Porque o próprio Deus já nos conhece. Qual é a pessoa maior que você conhece na sua vida? Deus. Então eu quero ser conhecido dele. O resto não me interessa. O problema é que a gente é conhecido na terra, senhor não. E Abraão tinha esse desejo. Senão Deus não tinha falado. Olha aqui agora. E está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. E você vai ser uma maldição ou ser uma bênção? Uma bênção. Essas qualidades são qualidades daqueles que Deus chama. Eu vou te engrandecer. Eu vou te abençoar. Você será uma bênção. Não se preocupa com o seu nome. Seu nome eu cuido. Hoje talvez você é conhecido como vários apelidos, mas amanhã você vai ser conhecido como outra pessoa. Porque Deus te dá uma nova identidade, sim ou não? Sim. A identidade que Deus te dá não é para você dar carteirada por aí não, hein, meu? Mas é para você mostrar mesmo, bata no peito. Quando alguém falar, e aí, Cadinho, tá tomando mais uma cerveja por nós? Porque agora eu sirvo a Deus Todo-Poderoso. Aleluia, E até mais, você me falava vários nomes agora, meu nome é esse aqui, essa é minha identidade. Aleluia. É que eu não quis dar, se quiser dar uma brincadeira, que eu não quis mostrar antes. Mas entenda, Abraão tem que entrar na chamada de Deus. Até agora nós estamos falando de coisas de bênção, mas presta atenção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoam. Então não se preocupa com seus inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que vai passar por você. Deus tocou no coração. Deus falou, vai lá, abençoa, investe. Aquela pessoa fala, não vou abençoar porque não vai para lugar nenhum, está muito exaltado, isso e aquilo. Os que não te abençoam, isso não é praga não, porque Deus mandou abençoar. Fica tranquilo, você não precisa amaldiçoar com a tua boca, porque Deus já viu a má conduta daquela pessoa. Porque quando Deus coloca no teu coração para você abençoar alguém, você tem que sair e abençoar, sim ou não? Sim. Porque aquela bênção ela vai automaticamente voltar para você. Então se Deus mandou abençoar a tua vida e a pessoa não fez isso, fica tranquilo. Por quê? Porque o abençoador está com você. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha outra coisa aqui para nós corrermos. E abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Aí ali, tá vendo? Olha só. Quem está falando é Abraão ou é Deus? Deus. Então tá entendendo? Quando você for se ajoelhar, não ore ao contrário, porque Deus já não ouve. Não coloque o joelho no chão dando uma de crente vingativo. Senhor, tocou em mim. Senhor, me mata. Fala, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. Que ele possa ser uma bênção, como o Senhor vai fazer e já é uma bênção na minha vida. Olha o que ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como ordenara ao Senhor. Quando você ouve a promessa e as bênçãos de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que seguir o caminho, ou você tem que voltar para trás e ver tudo errado? Seguir o caminho. Está aí porque que você não é abençoado. Deus fez promessa. O problema é, você ouviu, você até boas promessas, mas você voltou a fazer o que não era do agrado de Deus. Como é que Deus vai te abençoar se Deus mandou você ir para a direita, você está indo para a esquerda? Tem como Deus te abençoar? Não, por quê? Porque a bênção de Deus é condicionada à tua obediência. Aleluia! Porque, imagina aqui, eu vou na casa do Miguel. Miguel está aqui, vai ver, está obedecendo, hein,
Então quer dizer que toda vez que o Miguel aprontar, eu vou chegar e vou dar um carrinho de presente pro Miguel. Tá certo ou tá errado? Aí, o senso de justiça. Tá certo ou tá errado? É errado. Então toda vez que você... Ó, o Senhor tá vindo com um presentinho na mão para te dar. Aí ele vê a sua má ação. Aí ele fala, não posso te dar. Por quê? Porque a sua má conduta, ó, é que breca as bênçãos do Senhor. Por isso que nós temos que entender, para nós entrarmos aqui na palavra. Ó, presta bem atenção, agora tá bom. Você vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Você vai ver que é eu que estou falando ou é a palavra que está falando? É eu que estou falando ou é a palavra? A palavra. Preste bem atenção. As promessas não estão vindo de Abraão. As promessas estão vindo de Deus. É Deus que está dizendo para Abraão, você vai ser uma bênção porque Deus chamou nós para ser amaldiçoado? Não. Deus chamou nós para ser derrotado? Não. Deus chamou nós para nós vivermos escravos dos outros de coisas? Não. Não. Então por que estamos vivendo dessa forma? Alguma coisa está errada, sim ou não? Sim. Você vai ver aqui, ó, o interessante que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 4 do 12. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ele chamou Ló, Ló foi com ele. Ló foi com ele. Ó, entenda, bota na sua cabeça. Eu sei que alguns Ló vão te acompanhar. Mas, ó, chegará um tempo que Deus vai ter que fazer isso, ó. Vai ter que separar. Entenda, por que você vai entender isso, ó. Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos de idade. Por quantos anos você está aí? E Deus está te chamando? É, 70 aí? 72. Agora, se Deus chamou Abraão com 75, aí tem gente que fala assim na idade, para mim acabou nada. Porque o tempo de vida da terra não é determinado por você, é por Deus. A bênção de Deus vai vir, ó. Presta atenção como ela vai vir. E ela é muito interessante. O Senhor vai fazer o seguinte: partiu Abraão, tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sara, sua mulher, e Ló, os filhos do seu irmão e todos os bens que ele havia adquirido. No versículo 7, Abraão vai nos contar o primeiro segredo. Ó, e apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: lhe darei a tua descendência e esta terra. E ali edificou Abraão um altar, ó, um altar, presta bem atenção. Todas as vezes que Abraão queria algo de Deus, era necessário ele ir até o altar ou ficar em casa? Até o altar? O problema é que nós queremos receber a bênção de Deus ficando em casa. Quem não vai até o altar, não tem como receber a bênção de Deus. Olha o que vai acontecer. Deus falou, a tua descendência vai depender da sua obediência. Então, faça um altar. O altar, Abraão é o único homem que nós vemos na palavra de Deus, que levanta o altar, e Deus ele não fala que forma ele levantaria. Deus não fala, Abraão pega uma pedra, Abraão prega uma madeira, Abraão faz isso. Deus não fala para Abraão como. Por quê? Porque aquele que entende a chamada de Deus já entende o que deve fazer no seu altar. O problema é que você quer que os outros fiquem edificando o teu altar. Aí eu tenho que ficar te falando o que você deve fazer, ou você tem senso de justiça? Você tem senso de justiça, você nasceu com isso. O problema é que as pessoas querem que a vida delas mudem, mas no altar dos outros, não no próprio altar. Quando você levanta o altar, você sai da dependência dos outros. Ah, pastor, não é para vir para a igreja, não é para orar mais, não estou falando isso, estou falando que a tua intimidade, que a tua aproximação com Deus, ela tem que ser todos os dias. Por quê? Aí você vai vir no culto contando as bênçãos que Deus faz na tua vida. É diferente ou não é? É diferente. Então Abraão, ele vai fazer um altar, e o altar, ó, entenda, altar traz a presença de Deus, mas também traz temor. A nossa geração perdeu o quê? O temor. Ó, quando Adão pecou, ele saiu contando para todo mundo ou ele se escondeu? Olha aí, ele se escondeu porque ele sentia vergonha. Agora, por ele sentir vergonha e estar escondido por causa do pecado, quem foi até ele? Deus foi até ele. A nossa geração peca e tira sarro das coisas de Deus, e zomba das coisas de Deus, como se Deus não tivesse fazendo pouco caso daquilo que tinha acontecido. Quando Caim ele vai pecar contra Deus, presta bem atenção, quando Caim vai pecar contra Deus, Deus vai até ele da mesma forma, para Deus mostrar que Deus,
ele ama Caim. Vai dizer, Caim, por que você está triste? Por que caiu o seu semblante? Porque Deus já sabia que Caim ia matar o seu irmão. Deus vai tentar ter um diálogo com aquele homem da mesma forma que teve com o pai. Só que o problema é, Caim é alguém de coração duro. Não se arrepende do que faz. Não pede perdão e não quer diálogo com Deus. Todas as pessoas que ela é assim, elas não vão receber a bênção de Deus. Olha só o que Caim vai fazer. Deus vai perguntar, cadê teu irmão? Ele já tinha matado. Cadê teu irmão? Por acaso você fizesse alguma coisa com teu irmão? Ele diz, mas porventura sou eu que guardo a vida do meu irmão? Eu sou o juiz do meu irmão? Eu que estou tomando conta? Ele já foi estúpido, ignorante, e ele tratou Deus de uma forma que muitos tratam hoje. Quando Deus vai falar com você lá no cantinho do quarto, Deus não quer te envergonhar, não quer que você seja um fugitivo da presença dele. Deus não quer que você crie, que você tenha casa, que você tenha até uma falsa segurança, ou que você vive momentos de alegria falsa, como Caim viveu, porque ele achou que a geração dele cresceu sem Deus. Entenda, Deus não quer isso. Só que Deus vai conversar com você. E aí, era o mesmo altar, porque eles estavam no altar. O problema é que quando Deus vai falar comigo e com você, você trata Deus de uma forma que não deveria tratar. Você tem que ser humilde, tem que ser simples. Dizer, Senhor, eu sei que os maiores pecados às vezes é briga, confusão. Eu sei que eu tenho raiva do meu irmão, mas tire do meu coração essa raiva. Eu sei que alguém me persegue, mas Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque Jesus disse isso, orai pelos que perseguem você. Mas o problema é que a gente vai tratando Deus de uma forma que Deus fala assim, vai chegar uma hora que o que você está plantando, você vai colher. Olha o que o texto vai dizer para nós, que a primeira coisa, a atitude de Abraão é fazer um altar, e o altar era um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Quantas vezes Deus já agiu na tua vida? Quem pode falar aqui, quantas vezes Deus te deu um livramento? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Mas quantos altares você levantou para agradecer? Ele sabia que Deus tinha feito algo. Então o que ele fez? Ele foi para um lugar sozinho, levantou um altar, e todas as vezes no altar eu fico imaginando aquele homem conversando com Deus. Imagine Abraão chorando, em lágrimas, falando com Deus sobre a dificuldade de morar em tenda, a dificuldade que ele estava vivendo. Mas é no altar de Deus que você derrama lágrimas. É no altar de Deus que você se arrepende. É no altar de Deus que você tem o perdão dele. Abraão fazia isso separadamente. O problema é que a gente deixou os altares de lado. Ah, pastor, é para ir na igreja? Ir na igreja até o diabo vai ficar sentado lá. Porque a Bíblia diz que quando os filhos se apresentavam numa reunião, quem veio no meio deles foi Satanás. O diabo, ele vê a igreja e fala, aquele ali que é o crente, esse é o... Vim, mas ele está dizendo, agora quando ele vê alguém com o coração arrependido, chorando, se espremendo, pedindo perdão, falando, Senhor, me muda, me transforma, aí as coisas começam a mudar, meu irmão. Aí Deus dá resposta no altar, porque a Bíblia diz assim, perto está o Senhor de um coração quebrantado. Todas as vezes que você está chorando, é a coisa mais ruim da nossa vida, sim ou não? Nós estamos chorando, eu já chorei de alegria, mas quando a gente está chorando por uma perda de alguém, nada te consola. Somente a presença de Deus para fazer você no outro dia acordar diferente. Só que o problema é, entenda isso, Deus não quer vir para te matar, Deus não quer vir para destruir a tua vida, Deus quer edificar a tua vida, Deus quer te dar crescimento, Deus quer te dar maturidade, Deus quer fazer as coisas fluírem sobre a tua vida. Abraão tem 75 anos de idade, hoje nós assim, eu falo isso porque eu tenho 38 anos, eu estou novo, hein? Apesar do cabelo ter caído, mas estou novo. Mas presta atenção no que eu vou dizer aqui, quando o homem está na idade, principalmente os homens, que é os machos, né? Antigamente os homens iam para a guerra, eram heróis, os homens eram fortes, né? Entenda isso, preste bem atenção. Vai chegar um tempo da vida dos homens e das mulheres que ele vai perder a força, ele vai perder a virilidade, ele vai perder, e vai chegar um tempo que ele não vai ter prazer em mais nada. Ele vai olhar para uma mulher e nunca mais ele vai sentir o desejo que ele sentia quando ele era novo. Ele vai até pensar, mas ele não vai ter mais.
A Bíblia vai dizer que Deus vai começar a agir na vida de Abraão quando o desejo carnal de Abraão está morrendo. Porque Deus não pode te dar nada agora, sabe por quê? Porque agora não é o nome dele que vai ser glorificado, é o teu. Quando a carne ela começa a morrer na nossa vida, aí você começa a entender que tudo é para ele, são todas as coisas. Deus promete a ele com 75 anos, mas a Bíblia diz que ele com 80 ainda falhava, com 95 ainda falhava. Quando Abraão está com 100 anos, o que acontece? A promessa vem. Mas quando ele está com 100 anos, a mulher dele já está na idade, ele já não lembra mais da promessa de Deus. Aí ele fala, como pode uma mulher engravidar na idade? Não tem como. Aí Deus fala, olha eu aí, porque eu só apareço em terra estéril. Quando o tráfico fala assim, eu vou matar na cocaína, eu vou matar no crack, ou quando a mãe diz lá no quarto, Senhor, meu filho, é melhor recolher ele porque ele vai morrer. Aí Deus fala, não, está estéril hoje, mas amanhã vai ter vida. Quando você vai lá no finalzinho do casamento, tá todo mundo falando, acabou, você foi na cartomante, você foi onde você queria. Não tem resposta de Deus. Porque tem hora que você bate em várias portas e não há resposta. Aí Deus fala, e aí, tá gostando? Agora eu vou agir na tua vida. Aí do nada começam as coisas a acontecer. Aí, para quem não conhece, diz, é sorte. Mas os que entendem é Deus. Abraão tá velhinho. Abraão agora está na idade. Abraão agora não tem como mais. Abraão agora ele gerar filhos. E para nós corrermos, o texto vai dizer uma coisa muito interessante, que Abraão ele tem que passar por algumas dificuldades. Quando Deus fez a promessa para ele ali no capítulo 12, Abraão vai passar pela primeira prova, fome. Quem já passou por fome aí, da glória a Deus? Engraçado, Deus te faz uma promessa que você vai ser grande, que você vai ser abençoado, mas aí Deus agora já permite que uma fome aconteça. Abraão desce para o Egito. E fora da direção de Deus, Abraão quase acabou com a descendência dele. Por quê? Porque Deus te faz promessa, mas também Ele coloca dificuldade para te amadurecer. Você acha que você vai receber a promessa de mão beijada? Você acha que nada vai acontecer? Olha as coisas que aconteceram na vida de Abraão. Primeiro foi fome. Depois foi a separação da parentela toda. Depois, Abraão se envolveu em guerra. Outra coisa, Abraão teve que tirar o seu sobrinho do caminho. Depois Abraão teve que conhecer Melquisedeque. E isso vai passar nos anos, até ele completar 100 anos. E a Bíblia vai dizer que Deus tem uma hora que tem que vir animar Abraão. Quem já veio para o culto desanimado aí, da glória a Deus? Porque tem dia que você vem para o culto e você não queria vir. Aí Deus tem que te dar uma prova, uma palavra e lembrar. Lembra, eu sou o mesmo Deus que te prometeu lá atrás. Aí ele está desanimado aqui, Ele está desanimado, Maiara. Ele não quer mais. Ele nem lembrava mais. Deus vai lá animar Abraão. Depois vai ter um conflito familiar. Abraão e sua mulher agora discutem. Sua mulher fala, Deus falou que ia dar um filho, mas essa promessa não chegou. Faz o seguinte, deita com a minha serva. Quantos, por não esperarem a promessa e não terem a maturidade de esperar o tempo, entrega a sua promessa de mão beijada. Aí vai lá ter o filho Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Aí agora Abraão tem um filho. E agora, olha, imagine a confusão. Entenda uma coisa. Deus está deixando muitas coisas acontecer na tua vida para ver se realmente você está no foco para ir para a presença dele. Depois que acontece o conflito familiar, vai acontecer o nascimento de Ismael. Abraão fica feliz, tem uma criança ali, Cadinho, a criancinha está ali brincando, está crescendo, mas aquela criança é Isaac, aquela criança é o filho da promessa? Não. Aí, você pode até estar feliz com algumas coisas, mas você sabe que ainda não é a promessa de Deus na tua vida. Porque o que Deus te prometeu, Ele cumpre. Aí o que vai acontecer? Deus vai lá, muda o nome de Abraão, a identidade. Se tem uma coisa que Deus tem que fazer com nós, é a mudança de identidade. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai... eu falo isso sempre com o Ricardinho, né? Ricardinho é bravo. Uma das vezes que ele parava num trânsito, qualquer coisinha, Ricardinho já queria brigar. Ali outro bravo passando. Só que um tempo vai chegando, você vai ficando
com a idade, chama aí alguém de 70 anos, 80 anos para uma briga, para ver se ele vai. Vai nada, vai pra briga? Não, daqui a 80 anos eu te espero, Ricardinho. Por que você não vai? Porque você não tem o mesmo vigor. Mas você pega ele novo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai querer brigar. Sim ou não? Sim, ó. Preste bem atenção, a igreja inteligente vai entender isso, ó. Deus vai agora na casa de Abraão. Por isso que Deus chamou ele de meu amigo. Fala, meu amigo. Quem é teu amigo de verdade? Quem é teu amigo de verdade? Olha só, mas aqui aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 processos na vida de Abraão para depois Deus falar que ele era amigo dele. Você não aguenta passar um. Deus está querendo entrar na tua casa e se fazer, ó, uma amizade com você. Mas o problema é que o processo faz você recuar, desistir, parar. Aí todo mundo que recua e para tem que voltar lá de novo do começo. E aí viver as mesmas coisas. Aí Deus fala em Tiago que o homem inconstante não recebe nada de Deus. Porque uma hora você quer, outra hora você não. Aí Deus fala, como é que eu vou dar hoje para você algo? Se uma semana você está comigo, a outra semana você não está. Como é que eu vou dar Isaac agora para depois o meu nome ser glorificado? Então quando você tiver maturidade eu vou dar para você o que você quer. Aí Deus agora vai falar de salvação. Abraão era um homem pronto a doar a sua vida para salvar alguém. Abraão era pronto aqui, ó. Mas aí a Bíblia vai dizer agora, Gênesis 22, vai dizer sobre Isaac. Isaac é o filho da Mas eu quero falar de 3 pessoas aqui hoje. E aí eu termino. Vou entregar cedo, hein? Comecei cedo. Eu quero falar de Ismael na casa de Deus, os escravos da casa e todos que foram comprados por dinheiro. Eu quero começar por Ismael. Ismael é o filho que ele não veio desejado. Ele veio por um conflito, por um desejo de uma pessoa que não aprendeu a obedecer a palavra de Deus. Porque tem coisas que você adquiriu na tua vida que não era para estar na tua vida, foi porque você não esperou o que Deus te prometeu. Aí você tem que pagar o preço. Abraão, quando ele recebe a promessa, quando ele recebe o pacto, ele vai ter que fazer a circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão aí da glória a Deus? É pouco, então vou ter que explicar. A circuncisão é o homem, ele tem no seu órgão masculino, ele tem uma sobrepele. E é cortado aquela sobrepele, e para os judeus é conhecido aquilo como o pacto da circuncisão. Ó, você já vai entender. O local em que o ato da circuncisão é feito é um lugar íntimo. Fala intimidade. Esse lugar íntimo, você pode ver que o menino, quando ele tinha 8 dias de nascido, já tinha que levar o menino até o sacerdote, e ele cortava o prepúcio da pele. O menino, aconteceu isso com Jesus. Jesus também teve que passar por isso. Ele era circuncidado. Se esse local era um local de intimidade, então o que Deus já queria no começo falar para mim e para você? Que Ele quer de mim, de você, primeiro é a intimidade. Porque se você não conhece a Deus no íntimo, não tem como receber as promessas dele. Aleluia. Vamos lá para a intimidade, ó. O órgão que o pacto da circuncisão é feito, ele é um órgão que ele proporciona a intimidade, mas ele proporciona prazer. Fala prazer. Porque um homem que não tem intimidade com Deus, ele não proporciona prazer para Deus. Por isso que Deus falou assim, ó, todo aquele que vai me louvar, ele vai ter que primeiro aprender a ter intimidade, para depois eu ter prazer nas ações dele. Porque ó, o homem viril, ele sabe. Então Abraão, ó, quando Abraão está com os 99 anos, ele não tem mais vigor. Ele não tem mais o que, Abraão? Ele não tem mais vontade de ter uma relação sexual. Por quê? Porque ele perdeu as suas forças. Mas ele tinha o pacto? Tinha. Ó, no dia que você perder as suas forças carnal, Deus vai lembrar que ele fez um pacto com você. Porque ó, Deus não pode dar para você a promessa se você não entender isso. Olha o que vai acontecer quando Abraão está lá triste. Ah, Senhor, como que eu vou ter um filho, sendo que eu não tenho mais força? Deus falou, o que eu fiz com você, Abraão, é íntimo. E eu não fiz para prazeres carnais, eu fiz para prazer espiritual. Porque Deus não se agrada do teu carro, da tua casa, quando eles não são para glorificar o nome do Senhor. Porque
muitos vão ter casa e carro e muito dinheiro, mas se eles não tiverem um verdadeiro pacto e a intimidade com o Senhor, que prazeres pode proporcionar ao Senhor? Qual é o prazer que o homem pode proporcionar? Você pode, como Salomão, ter 1000 mulheres, satisfazer todas elas, mas quando você chegar na idade e alguém te chamar para ter uma relação, você vai falar, eu não consigo. Aí Deus vai falar para Abraão aqui, ó. E aí, Abraão, você consegue ter um filho com Sara hoje? Não, aí eu entro. O que você não consegue fazer, eu faço por você. Claro, Abraão, por que eu tenho que fazer agora? Porque a sua carne morreu. Porque enquanto a carne não morrer, Deus não cumpre a promessa. Entenda isso. Ismael não era filho legítimo. Ismael era alguém que foi colocado para tentar cumprir a verdadeira promessa. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Para de fazer como Adão, que quando ele pegou umas folhinhas, se vestiu e se apresentou diante de Deus. Aí Deus falou, caramba, Adão, mas que modelito, hein? Danificou uma árvore, pegou uma folha, já tá. Isso é para você ver que tudo aquilo que o homem tenta fazer sem Deus, ele traz dano a alguém. Ele já foi lá, pegou uma árvore, sem a ordem de Deus, fez uma roupinha e se apresentou diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Somente o pacto feito na cruz pode vestir eu e você da maneira correta. Aí olha o que Abraão vai fazer. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é ir até a casa dele e ele vai ter que fazer esse pacto com todo mundo. Aí ele vai ter que chamar. Isaac não tinha nascido. Preste bem atenção, Isaac não tinha nascido. Aí ele vai chamar Ismael. Ismael, vem cá. Aí Ismael vem, aí ele faz o pacto com Ismael. Ele vai lá e mostra para Ismael que para ser, por mais ainda que ele fosse um filho, que não era da promessa, ele tinha que andar com um pacto. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O que Deus está falando? Tem muita gente querendo as coisas de Deus, mas você tem que ter um pacto no teu sangue. Você tem que ter um pacto. Você que faz pacto, preste atenção. Você que promete as coisas a Deus e não cumpre, preste atenção. A gente fala com Deus e esquece, mas Deus não esquece. Abraão, chama teu filho primeiro, Ismael. Quando Ismael chega, ele faz o pacto com Ismael, mas depois ele vai mandar chamar os escravos da casa. Quem são os escravos? Você lembra que Moisés sofria? Moisés não sofria com a safra nova, com os bebezinhos. Moisés sofria. Peraí, ó, Moisés sofria com os escravos que nasceram no deserto. Os escravos que nasceram na Babilônia. Quando Moisés sai do Egito, ele sai, algumas crianças, nasceram lá dentro, no exílio. Elas teriam saudade da casa velha? Elas teriam saudade? Não. Mas alguns que... Cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Aqui, ó. Mas os que nasciam no Egito, que eram aqui no tamanho do Miguel, ó, brincavam, viam coisas egípcias, viam as coisas egípcias. Eles sentiam saudade? Porque quando eles nasceram no exílio, a pátria deles era o exílio. Aí é por isso que quando eles estão no deserto, os desses tamanhos já começavam a falar: por que nós estamos no deserto sem água, se no Egito nós tínhamos tudo? Aí você vai entender o que Moisés passava. Por quê? Porque os escravos, assim, ó, os escravos nessa idade já começavam a falar. Falando para Moisés, nós queremos água. Mãe, lá nós tínhamos água. Aí eles iam reclamar para o pai e para a mãe. Aí eles chegavam no ouvido de Moisés: Moisés, nossos filhos lá no Egito tinha água, tinha um monte de coisa, tinha comida. Esses são os filhos da escravidão. Por quê? Deus libertou da mão de Faraó, mas vive reclamando de coisas passadas. Porque a sua lembrança não consegue ter lembrança de coisas boas, porque não nasceram na terra de Israel. Porque quem nasce na escravidão não tem lembranças da terra de Israel. Quem nasce na escravidão é escravo e vai ter lembrança da escravidão. Por isso que você tem que parar com isso. Eu lembro quando eu matava, quando eu roubava, quando eu era um cara. Se você falar isso com a sua boca com toda alegria, você ainda é escravo. Porque o que você fazia lá, Deus já te libertou. Você tem que vir para cá agora, para a próxima geração ouvir você dizer sobre Jerusalém, sobre a terra prometida, sobre o céu, sobre as coisas boas. Por quê? Porque senão, meu filho, nós vamos ter uma geração que só vai reclamar de comer, beber e vício. É escravo. Aí essa geração aqui, ó, teve que morrer no deserto. Você sabe o que é ficar 40 anos perambulando para que uma geração morresse no deserto?
Por quê? Porque eles eram escravos. Aí Abraão teve que fazer um pacto com eles. Por quê? Porque eles nasceram lá, mas quando eles fossem para casa e chegassem na idade, vai dizer, ó, eu nasci escravo, mas alguém fez um pacto por mim. O que teu filho vai dizer de você? O que você fez por ele? O que seu filho vai dizer que você fez por ele? Que você trabalhou muito para dar para ele ser um advogado, para ele ser isso? Você acha que é isso que vai agradar a Deus? Isso agrada a você que é homem. Mas quando Deus for mostrar para ele a verdadeira intimidade, ele vai até você e vai dizer, por que você nunca me disse sobre a verdadeira história sobre Deus? E aí você vai ser cobrado. Por quê? Porque você deveria ter feito da maneira certa e você fez da maneira errada. Por isso que nós estamos vendo o diabo tomar conta. Porque os jovens não têm lembrança da igreja. Qual a maior lembrança que você tem da igreja? Qual a maior lembrança que você tem da igreja? O que você gostou da igreja? Fala o que você gostou da igreja. Ó, ele está pensando. Se ele tivesse vivido vários momentos, acho que ele estava pensando. Por que ele não tem muito o que dizer? Escravo. Você está entendendo? Você gosta do TikTok? Gosta de brincadeira de TikTok? Gosta do Instagram, essas coisas? O que você gosta do celular? O que você gosta de jogo? Olha a lembrança dele. Qual foi mais rápido? Da igreja ou do jogo? Aí, tá vendo? Aí, ó, só que isso é tão interessante, ó. Presta atenção. Porque a gente viu hoje. Você consegue dominar o seu filho hoje? Quem domina ele? O celular, meu. Sim ou não? Sim. Você não manda no seu filho. Quem manda no seu filho é quem? É o celular. Para ele te obedecer, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ficar com o celular na mão. Sem o celular, ele não te obedece. Aí você vem falar que você tem autoridade sobre o teu filho? Não, ele é escravo do sistema. E aí ele não tem como contar. Ele vai lembrar algumas coisas da igreja, ele deve ter lembrado. Fala uma coisa da igreja aí. Você gostou de cantar na igreja? Gostou? Que música você cantou? Sim. Aí, tá lembrando, sim ou não? Mas são poucas as lembranças. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ó, vamos fazer um trabalho com as crianças, não é necessário. Não é necessário brincar, mas ó, a semana inteira o diabo coloca um monte de porcaria para eles verem. O que você não acha necessário hoje, amanhã quando eles estiverem escravizados, aí Deus tem que levantar alguém. Para quê? Para tirar da escravidão, tirar o gema que você não tirou antes. E fazer seu filho, mesmo não querendo, lembrar das coisas de Deus. Ouça, Israel! Ensina o teu filho. Tem gente que fala, pastor, é na igreja. Não, senta com o teu filho lá e lê a Bíblia. Já é uma oportunidade. Você lê e o teu filho lê também. Não, eu vou levar ele para a igreja, o pastor vai ensinar. A Bíblia diz que é você que tem que ensinar o teu filho o caminho que deve andar. Você está entendendo? Porque senão, ó, aqui ó, escravo. A pior coisa do mundo, cara. Você acha que nós vamos ter uma geração de profeta? Você acha que nós vamos ter uma geração de missionário? O que nós vamos ter geração do quê? YouTubers, jogadores de jogos, de todos os tipos. Nós vamos ter vários famosos. Mas quantos homens de Deus nós vamos ter? Vai ser poucos. Por quê? Porque os que nós eram para formar, nós deixamos que a escravidão do sistema tomasse conta deles. Isso está acontecendo. Ou é mentira minha? Por isso, pode sentar, Miguel. Vamos terminar. Esses são os que nascem sobre o exílio. Agora, existe aqueles que são pagos por dinheiro. Quem foi que pagou o preço para nós estarmos aqui hoje? Quem foi? A igreja está aí? Eu não estou ouvindo aí. Agora, o preço dele foi alto? É, foi alto. Vamos calcular. O preço dele foi alto? Foi. Agora, quem é? A causa dele estar lá era quem? Era nós, sim ou não? Agora, se você sabe que alguém morreu inocente para salvar a tua vida, para que você não parasse no lugar ruim, qual é o motivo de você não ser pelo menos grato? Qual é o motivo de você não obedecer a essa pessoa? Se alguém faz algo por você de graça foi para nós, mas ele pagou o preço, ou não? O que todos os milhões da terra, todo o ouro, toda a prata não conseguiria comprar, Jesus foi lá e pagou. Você era escravo, eu era escravo, o diabo dominava, mas Jesus veio e disse assim, ó, que o príncipe desse século, ele foi condenado, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, e nós não somos mais escravos do diabo. É por isso que nós temos que entender que nós estamos formando uma geração, que essa geração tem que entender que ela não é escrava do sistema, que ela não é escrava das coisas desse mundo.
que ela tem um Deus, que ela tem alguém que libertou, você tem que apresentar Jesus, você tem que apresentar o caminho, porque quando você chegar lá, você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrado por isso. Por isso que aqui Abraão, ele vai tomar uma atitude. Leia que a atitude de Abraão ela é tão boa. Ismael, eu sei que foi um erro da minha mulher fazer com que eu tivesse um filho com H, mas eu sei que lá na frente você vai adorar a Deus. Então vem cá, eu vou cortar o prepúcio da pele aonde vai ser o pacto. Você pode não ter sido a minha promessa, mas eu vou deixar você andar com o pacto de Deus na sua vida. Você está entendendo o que Abraão fez? Ele diz aos escravos da casa, ele diz aos escravos, ele diz assim, ó, eu sei que vocês nasceram escravos, não são meus filhos, não fazem parte da prole, mas entenda, eu quero circuncidar você. Por que circuncidar um escravo? Para que eles pudessem, por direito, receberem o céu. Aí vem Jesus e paga a nossa dívida. Por isso que ele diz que ele daria a vida dele em resgate de muitos. Ele paga a nossa vida e ele vai lá e faz a mesma atitude que Abraão. Ele diz para ter intimidade com eles, para ter prazer no louvor deles, para ter prazer dos missionários, para ter prazer dos profetas, para ter prazer em todos eles. Eu vou criar uma intimidade, eu vou morrer no Gólgota, eu vou entregar a minha vida, eu vou me doar, eu vou perder a minha posição de Deus, eu vou deixar minha coroa, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar tudo para salvar uma geração que ela não vai ser escrava do diabo, ela não vai ser escrava da cocaína, nem do tráfico de droga, de nenhuma facção, porque nós somos eleitos, somos filhos e fomos chamados por Deus. Você não é escravo de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Deus nos libertou, Ele pagou o preço. Minha amiga diz que Abraão pega todos esses, faz uma reunião e dá um pacto para todo mundo. Você quer colocar Jesus no seu bolso e levar para tua casa. Você passa na rua e não quer falar com aquele que está bêbado. Você passa na rua, você não quer falar com aquele que é viciado. Você não conversa com certas pessoas porque você tem medo do teu nome ou da tua moral ou alguma coisa, bababá. O pacto não é só para você. Deus quer intimidade com todos. Por isso que quando eu vejo Abraão reunir a tua casa, eu vejo Cristo trazendo todos perto dele e dizendo, ó, não é tempo de fugir, é tempo de se aproximar. Porque o pacto não é feito para todo mundo ver na intimidade. É na hora do choro, é na hora da angústia, é na hora que todo mundo olha e diz não vai dar certo. É nessa hora que eu falei, eu que coloquei o meu pacto na tua vida. Porque eu sei a tua intimidade. E é nessa hora que Deus vê de nós. E Deus fala, não temas. Porque o que eu faço com vocês, alguns vão olhar e vão dizer, Ismael é escravo, mas ninguém conhece a tua intimidade. E quando, e não precisa mostrar. Tem muita gente que quer mostrar. Vou mostrar para você que eu sou íntimo de Deus. Não, isso é soberba. Quem tem um brilho de Deus não precisa mostrar nada, porque o Senhor fala por nós. Só que acontece uma coisa maravilhosa. Com 99 anos, Abraão vai fazer o seguinte, eu acho que para fazer o pacto, né, Vinícius? Ele teve que circuncidar a pessoa, sim ou não? Mas para circuncidar Abraão, quem foi que circuncidou ele? Abraão, aos 99 anos, ele se circuncidou. É a sua idade que você acha que não, ainda sou muito novo para servir a